Fala galera, Padrão Ouro, família Promed, Bruno Pires com vocês aqui, tudo bem? Bora falar hoje sobre colesterol. Pois é, rapaziada, então vamos saber tudo sobre isso. Pessoal, colesterol, para começar, é um tipo de lipídio esteroide, né? Aquele lipídio que tem sua cadeia carbônica cíclica. O colesterol é super importante para a gente, para o nosso corpo, porque ele faz parte da composição da membrana plasmática das células. O colesterol ele é precursor. A partir do colesterol, nosso corpo consegue formar outros esteroides importantes, como por exemplo, os sais biliares, que fazem parte da composição da bile, atuando no auxílio, né, da digestão das gorduras. Os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, os estrógenos, são produzidos a partir do molde da molécula do colesterol. E os hormônios do córtex da suprarrenal, cortisol, aldosterona, além também, verdade, acabei de lembrar, que a produção endógena de grande parte da vitamina D, tudo bem que a ativação dela tem participação da radiação ultravioleta, mas a molécula base é o colesterol. Então a primeira coisa é a gente ter cuidado para não levar em consideração o colesterol como um grande vilão. Caraca, colesterol, pelo amor de Deus, isso aqui vai te matar. Não é assim, galera, não é assim. A molécula em si do colesterol, ela é boa. Porém, em excesso, o colesterol, ele vai facilitar, vai predispor a produção no fígado de um tipo, né, de estrutura que essa sim pode ser prejudicial para o nosso organismo. E que estrutura é essa? É um tipo de lipoproteína. Por que acontece? Como é que o nosso corpo faz para transportar no nosso sangue substâncias que são hidrofóbicas, substâncias que são apolares? Porque quimicamente o nosso sangue, né, o plasma sanguíneo, ele é majoritariamente formado por água. E a água ela é polar e ela vai dissolver, solubilizar solutos que são polares também, né, como sódio, potássio, por aí vai. Mas as gorduras, como o colesterol, por exemplo, que é um esteroide, eles são hidrofóbicos, são apolares, então não interage bem com a água. Então se a gente jogasse, né, se o nosso corpo jogasse o colesterol puro ali direto no nosso sangue, no nosso plasma, ia ter problema. Por quê? Porque ele não conseguiria ser solubilizado. Então o que o nosso fígado faz para conseguir transportar, por exemplo, triglicerídeos na corrente sanguínea e o colesterol? Ele sintetiza um tipo de estrutura que são as lipoproteínas e dentro delas o colesterol é colocado. E essas lipoproteínas, elas sim conseguem ser solubilizadas no nosso sangue, no plasma sanguíneo, e a função delas é justamente serem solubilizadas no plasma sanguíneo e conseguir carregar dentro delas substâncias apolares, que estas sozinhas não conseguiriam ser solubilizadas. A estrutura bioquímica dessas lipoproteínas, na verdade, são lipossomas. O que é isso? É como se fosse uma esfera, né, formada por uma monocamada fosfolipídica, e voltado para fora nós temos os fosfatos desses fosfolipídios, e os fosfatos eles são polares e eles têm que estar voltados para fora dessa estrutura, porque justamente o que vai estar ao redor delas, lá no plasma sanguíneo, é água. Então, fosfato que é polar, a parte polar do fosfolipídio voltada para fora, que é água, polar com polar, interagiu, solubilizou, deu bom. E essa monocamada de fosfolipídio, o que está voltado para dentro da estrutura, né, que é essa espécie de micela, são os ácidos graxos dos fosfolipídios. E os ácidos graxos é a parte apolar dos fosfolipídios. Então,
a gente tem duas principais faces, né, dessas micelas, dessas lipoproteínas. A face externa dessa monocamada fosfolipídica são os fosfatos, que é polar, vai interagir bem com a água ao redor. E a face interna, que são os ácidos graxos, é a face apolar e vai interagir bem com quem vai lá dentro, porque quem vai lá dentro é apolar também. Por exemplo, colesterol, triglicerídeo. E da onde vem a parte da proteína, da estrutura lipoproteína? Se o fígado fizesse só uma monocamada fosfolipídica, essa lipoproteína, ela tivesse só os fosfolipídios, o nosso corpo não saberia, o nosso fígado não saberia endereçá-las de maneira correta para os órgãos, para os tecidos que elas têm que levar o colesterol. Então, as proteínas que vão formar, né, essa estrutura mais ou menos esférica, elas são importantes para endereçar na corrente sanguínea para que tecido, para que órgão elas devem estar levando esse colesterol. Então tem que levar para as suprarrenais, para poder pegar esse colesterol e a partir dele fazer o cortisol, fazer a aldosterona. Tem que levar para os ovários, tem que levar para o testículo, para poder a partir desse colesterol sintetizar hormônios sexuais. Então é justamente esse o contexto que envolve o que são as lipoproteínas. Monocamada fosfolipídica contendo proteínas que vão endereçar essa estrutura corretamente para os órgãos que elas devem levar esse colesterol. E é justamente nessa estrutura que vem essa questão do colesterol bom e o colesterol ruim, que na verdade não é o colesterol puro. O colesterol puro vocês já sabem, ele é bom para o nosso organismo. Mas quando o nosso fígado está com excesso de colesterol, seja ele por uma hiperprodução ou porque a pessoa está comendo muito colesterol na dieta, fazendo uma ingesta excessiva, o fígado libera uma grande quantidade de uma substância que é justamente essa lipoproteína de densidade baixa. Por que densidade baixa? A comparação é sempre em relação ao plasma sanguíneo, que basicamente é água. Quanto mais colesterol vai dentro dessa lipoproteína, menor fica a densidade dela. Por isso que a lipoproteína com excesso de colesterol no seu interior vai ter a densidade baixa. E lipoproteína de densidade baixa é justamente esse que é o chamado colesterol ruim, porque o LDL, Low Density Lipoprotein, ele tem maior tendência ao circular, né, nos vasos sanguíneos, ficar arrastando na parede do vaso. Já se esse vaso tiver ali algum fator agressor, como tabagismo e hipertensão, ele vai penetrar no endotélio vascular com mais facilidade, vai entrar na musculatura lisa ali e no tecido conjuntivo logo abaixo do endotélio com mais facilidade, estimulando um processo inflamatório que por sua vez vai facilitar a entrada de mais LDL, a hipertrofia desse tecido por causa da inflamação e a formação da chamada placa de gordura, placa aterosclerótica. Então, o colesterol, entre aspas, a substância que é ruim, a estrutura é o LDL. Por quê? Devido a esse excesso de colesterol no seu interior e a densidade baixa, ela tem maior predisposição de invadir o endotélio vascular, estimular a inflamação e proliferação de macrófagos dessa região, espessando essa placa, instabilizando a placa e trazendo consequências deletérias, que são principalmente a obstrução do fluxo sanguíneo. Isso está relacionado com diversas consequências cardiovasculares negativas, como cardio e cerebrovasculares negativas, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, doença arterial oclusiva periférica, que o sangue não chega bem na extremidade dos membros. E por um outro lado, como tem esse LDL, que é o Low Density Lipoprotein, o nosso corpo também tem a produção do HDL, que é o High Density Lipoprotein. E esses dois tipos de lipoproteínas,
né, a origem delas é hepática, é o fígado. E quanto mais a pessoa tem, né, na alimentação colesterol, mais o fígado vai produzir esse LDL, que é o deletério. Já o HDL, ele é produzido em maior quantidade, ele circula em maior quantidade em indivíduos que têm uma prática regular de exercício físico, têm uma alimentação com uma quantidade de colesterol mais controlada, e eles têm uma função também muito importante de acabar, de melhorar justamente essas placas de gordura já formadas. Então, além deles não formarem placa de gordura, eles também conseguem ali fazer uma certa redução das placas de gordura já formadas. Eles ficam removendo esse colesterol, removendo esse excesso de colesterol circulante e colesterol que está depositado nas placas de gordura. Então, por fim das contas, eles têm uma proteção cardiovascular. O mais importante para fazer o HDL se elevar na corrente sanguínea é justamente a prática regular de exercício físico. Esse é o principal fator para que isso aconteça. E, gente, distúrbios do colesterol, eles são muito comuns na população, né? Tem fatores genéticos que são envolvidos, né? Pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, tendência a ter excesso de colesterol LDL, ou você pode ter isoladamente distúrbios que causam HDL baixo, mas a principal condição que leva a essas alterações são condições comportamentais, né? É uma alimentação desregulada, é o sedentarismo, é a menor prática de exercício físico regular. Não adianta a pessoa, não faz a semana inteira, chega no final de semana, porra, vai perder a linha, querer correr a maratona, não vai adiantar, né? Vai se quebrar toda, não vai conseguir melhorar o colesterol. E, obviamente, doenças associadas com alteração no colesterol pioram ainda mais o quadro, né? Hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, que também devem ser controladas para que essas pessoas não tenham esses desfechos cardiovascular e cerebrovascular negativo, ok? Tratamento. Como é que é feito para melhorar os níveis de colesterol? Mudanças comportamentais, principalmente alimentação, exercício físico e, claro, também tem o uso de fármacos, né? As chamadas estatinas, que aumentam a captação do LDL através do fígado. Tem resinas de troca que reduzem a própria absorção do colesterol no intestino. Tem também os ácidos graxos, né? Os ômegas são importantes, principalmente ômega 3, né? O ômega 3 é muito importante, ômega 6 também, mas o ômega 3 é importantíssimo aí, porque eles são protetores cardiovasculares, melhoram o metabolismo do colesterol e, obviamente, reduzem esses danos na placa de gordura, beleza? Bom, então foi isso, espero que tenham gostado. Isso é uma coisa, são condições muito comuns dentro da prática médica e todo mundo tem que dominar se pretende trabalhar com os pacientes em consultório, qualquer que seja, tem que ter alguma boa noção sobre distúrbios do colesterol. Certo? Então vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.